Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo. Esse vídeo aqui vai ser um pouquinho diferente. Eu vou estar trazendo a Rolf aqui para vocês, a Rasher of Flamison, né? Como é que funciona ela, os equipamentos dela, claro. E também vou fazer alguns testes de composição. A Rasher of Flamison, ela vai ser lançada no próximo patch já. Se esse vídeo repercutir bastante, realmente isso vai me motivar a trazer mais vídeos como esse. Então, se vocês ainda não se inscreveram no canal, se inscreve aí e deixe seu joinha. Enfim, chega de enrolação, bora pro vídeo. Ela tá bem aqui, como vocês podem ver. E já de cara vemos que ela é Psy, elemental de fogo e DPS, obviamente. Bora então para a descrição das skills. Tá, a skill leader é o seguinte, ela dá 34% de bônus de dano elemental para todo o time, e cada Valkyria que não seja Kiana recebe mais 25 de SP. Tá, a passiva dela. A marca, ela dura 6 segundos, enquanto ela ataca os inimigos, a marca vai dando dano em área. Conforme ela ataca, a marca vai prolongando. Ela, por exemplo, não recupera vida. Ela obtém um escudo que absorve o dano ao invés do HP, e ele tem 60% do HP máximo dela. E se você curar, a cura vai toda pro escudo. Ela não vai direto pro HP dela, a menos que você desative isso aqui. Aí ela se cura mesmo perdendo HP. Evasiva. Evasiva é básico. Ela só esquiva 2 vezes por vez. E na forma Rasher ela esquiva várias vezes, enquanto a forma Rasher durar. E quando ela performa uma evasão, mesmo não sendo perfeita, ela já ativa o Time Fracture. Isso é útil. Uma evasiva perfeita durante a forma Rasher coloca 5 stacks da marca lá e restaura SP. É útil. Ataque básico, ela tem os ataques no chão e tem os ataques no ar. Ataque especial já é um pouquinho diferente. O que acontece? Você segura o botão de ataque e ela entra na forma Rasher dando um combo attack. Aí o que acontece? Ativa esse hit também. O hit é um marcador aqui embaixo que não deixa você usar mais combos attack por um tempo. Aí quando esse contador chegar a 0, você pode usar mais um combo attack nesse processo. E também tem 2 formas. A forma no chão, que ela simplesmente dá uma espadada, e no ar ela cria um buraco negro e junta os inimigos. Ultimate, simplesmente segura o botão de Ultimate, ela invoca um espadão e dá o golpe final. Esse golpe final faz ela restaurar um pouco de HP e não deixa ela entrar em modo Rasher por um tempo. Enfim, olhando as armas dela agora, a skill ativa, ela coloca as pistolas no ar, eles dão dano em área e também restaura um pouquinho de SP. Para Rasher of Flamison, isso não custa SP. Tá. Agora falando da arma Pri, a arma Pri ela faz o mesmo, só que dá mais dano, recupera mais SP e também aumenta os status dela. Inclusive, essa pistola, quando ela explode, ela dá mais dano ainda e a marca detonada também causa o mesmo efeito. Então sim, a arma é bem poderosa. Existe algumas da Himeko, uma baita homenagem pra ela, né? Pois é, filho. A peça T, ela aumenta o dano total e aumenta o dano de fogo na forma Rasher. A peça M, ela aumenta o HP máximo e os inimigos levam mais dano fogo quando o usuário perde HP, e esse efeito é independente. E a peça B, ela aumenta o dano total e o usuário ganha um stack que aumenta seu dano de fogo em 10% para cada 10 de HP que ela perde. Agora falando dos bônus. Durante a forma Rasher, o stack garantido pela peça B desse set dá mais 15% de dano de fogo bônus. E o usuário recebe menos dano indireto com menos de 60 HP. Tá. Agora as 3 peças. Aumenta o dano total. E quando o usuário perde HP, seu próximo ataque vai dar 100% de dano de fogo aos inimigos ao redor. No qual aumenta seu dano total em 10% por 10 segundos. Cara, isso aqui parece que vai durar pra sempre. Dura 10 segundos e o cooldown é de 2. Deixa eu de novo resetar a duração. Ah, velho, isso aqui vai durar eternamente. Bom, gente, na teoria é muito bonito, né? Mas agora bora ver a prática. Vocês estão vendo aqui a Kiana, o modelo dela. E estou gerando o modelo em 3D para vocês verem melhor os detalhes. A capa,
tudo bonito, as pedras atrás dela. Eu não sei realmente o que isso quer dizer, mas não tem problema. Por enquanto vamos só analisar a gameplay dela. Bom, vamos começar então com a animação dos ataques. Primeiro ataque. Segundo. Sequência de 3. E sequência completa. Bom, essa é a animação final dela. São 4 ataques no total. Apresentando a Rasher Mode. E os ataques dela por fim. No fim, ela estala os dedos. Vocês repararam? Muito bonito mesmo. Bora fazer com ela de frente agora. Pronto. Bem bonito. Pena que não deu pra ver muito bem de perto, mas não tem problema. Tá, agora o ataque aéreo. E aí ela derruba o inimigo no chão. Se eu quiser só apertar o ultimate 2 vezes, ela vai levantar e aí ela vai jogar no chão de volta. Agora a animação completa da forma Rasher no ar. Agora o Charge Attack. No chão, ela desfere um golpe à frente. E no ar, ela junta os inimigos e dá o mesmo dano. Tá? Explicando agora mais algumas coisinhas com relação à mecânica da Hoff, vamos começar falando do Rasher Mode dela. O que acontece? Você segura o botão de ataque e aí ela ativa a forma Rasher. Tá vendo esse círculozinho aqui? Significa o tempo de duração da forma Rasher dela. Inclusive, vocês podem ver que ela tem essas asas bonitas aqui atrás, né? Enfim, aí quando a forma Rasher acaba, essa barra cinza aparece. Você não pode ativar a sua forma Rasher enquanto essa barra ainda estiver ativa. Quando ela acabar, aí você tem a chance de ativar de novo. E tá vendo essa barra amarela aqui? Essa barra amarela aqui embaixo é praticamente o hit mesmo. Quando essa barra estiver ativa, você tem que esperar ela sumir para você desferir mais um Charge Attack enquanto a forma Rasher estiver ativa. Simplificando, você tem tempo para dar pelo menos 3 Charge Attack durante a forma Rasher dela. Então você vai, ativa, ataca, ativa de novo, vai atacando de novo. E outra forma, outra Charge Attack. E aí até aconteceu o quarto mesmo, a forma Rasher já acabou. Tá, agora vamos falar da ultimate dela. Simplesmente segura o botão da ult. Golpe final. E pronto. Observem que eu fiz a ultimate sem estar na forma Rasher dela. Isso quer dizer que ela não vai entrar em overhit. Ou seja, você ainda tem a chance de ativar o Rasher Mode dela. Agora, se você entrar na forma Rasher e usar a ultimate, a ultimate dá muito mais dano e automaticamente ela já entra em overhit. Nesse caso, você vai ter que esperar para dar a ultimate de novo e entrar no Rasher Mode de novo. Bom, gente, esse aqui então é o básico para você aprender a usar a Hoff. Com certeza o dano dela tá bem forte mesmo, conforme ela vai perdendo HP, vai aumentando o dano dela, obviamente. Agora falando das vantagens e desvantagens da Qiyana, eu acredito que ela é muito boa mesmo. Ela tem boa mobilidade e ela cobre uma variedade de monstros. Mesmo com a Deancora no topo, eu acredito que a Qiyana vai chegar à frente dela e também vai conseguir derrotar monstros com muita facilidade. Tipo a Rimestar, o Parvati e outros monstros que ela tem vantagem também, com certeza. Ela não é tão dependente dos equipamentos, ela consegue usar outros sets com facilidade, só não recomendo usar os sets que dependem do Ignite,
como o Thalis TM Fushi B, ela precisa de uma Valkyria que já coloque Ignite nos monstros para que ela possa usar esse set. Mas eu ainda assim não recomendo tanto, se você não conseguir aproveitar isso. Então, eu acho que realmente ela é muito forte mesmo, usando o set certo, claro. E agora, em questão de desvantagem, o escudo dela não permite que ela recupere HP, e isso é um problema, pois a única forma de você recuperar HP mesmo da Qiyana seria desativando o escudo dela. Ou seja, se ela perde HP no processo, aí você tem como recuperar usando a Jingwei ou até mesmo a Divine Prayer. É uma alternativa, na verdade. Só que se você desativa o escudo, ela não tem tanto dano. Ela acaba retraindo um pouco desse dano total. E, inclusive, se você ficar sempre com a vida cheia, isso vai impedir o set de ativar todo o seu dano. Eu acredito que a Qiyana ela é muito boa nas mãos certas, com certeza. Se você já tiver familiaridade com a mecânica do jogo, a Qiyana vai com certeza ser uma ótima adição ao seu time. Agora, se você é novato, não tem problema. Você pode aprender a mecânica do Honkai. Só que com ela, você realmente vai ser forçado a calcular o tempo de uso da Qiyana. Porque se você ativa várias vezes a forma Hasher sem se dar conta do HP, ela pode acabar morrendo no processo. Então tomem cuidado. Mas eu acredito que ela não vai morrer tão fácil assim quanto a Blood Rose. Blood Rose ela realmente se mata muito mais fácil do que a Qiyana, e a Qiyana ela consegue diminuir um pouco esse gasto de HP para ativar os poderes dela. E ainda assim eu acredito que ela consegue matar muito mais fácil quando ela está com pouquíssimo HP. E é isso. Bom, isso aí é tudo que eu tinha para falar dela. Bom, é isso, gente. Isso é tudo que eu tinha para falar da Qiyana. Talvez eu tenha esquecido mais algumas coisas, mas se vocês tiverem a chance de pegar ela e testar por si mesmo, vão ver a grande diferença que ela vai fazer na sua equipe. Essa Qiyana com certeza era o que estava faltando nesse jogo. Finalmente. É isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado. Foi meu primeiro vídeo apresentando um guia assim. Então, desculpa se eu me embolei em alguma coisa ou faltou informação. Mas eu só apresentei o básico do básico mesmo. Isso é tudo, gente. Obrigada por virem até aqui. Até mais. Então, gente, essa aqui é a Hasher of Flame, só como vocês podem ver. Dê um oi aí pra eles. Ah, esquece, ela não pode falar. Então, sim, a arma é bem poderosa. Mas que saco, velho, essas motos. Olha, na prática é bem bonito, né, velho? Agora vamos ver na... Eita.